Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 33. Na semana passada, o pastor Adilson falou sobre curtir as mensagens de Jesus. Você tem dado mais like para Jesus ou para o mundo? Reflita um pouco. O que mais você está dando joinha? A palavra de Deus para Jesus, esse Jesus maravilhoso que nós queremos que volte, que venha, que queremos que a terra seja igual ao céu, ou nós estamos dando like mais para este mundo, para as coisas do dia a dia? Nós estamos em tempos difíceis. A Bíblia, ela traz assuntos diversos, onde Deus, Ele orienta a humanidade em vários assuntos. Ele orienta nós termos qualidade de vida. Qualidade de vida aqui nessa terra e qualidade de vida nos céus. E nós precisamos seguir a Santa Palavra para estarmos preparados para atender isso que nós estamos cantando, louvando ao Senhor. Teu é o reino, venha Senhor Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados? E apesar de muitos assuntos diversificados que a Bíblia tem, as igrejas muitas vezes ficam batendo na mesma tecla, falando muitas vezes apenas de prosperidade, falando de curas, daquilo que mais nós estamos necessitando aqui na terra. Mas não é somente isso que nós precisamos. Nós precisamos desta salvação quando Jesus voltar. É disso que nós precisamos. E há igrejas que pregam sobre prosperidade, prega sobre cura, até prega sobre salvação. Alguns pregam sobre salvação na íntegra da palavra de Deus, mas alguns colocam muita facilidade na salvação. E é ali que nós temos que ter cuidado. Todos esses assuntos de prosperidade, de salvação, elas estão enquadradas na Bíblia. E Deus quer que nós ministramos sobre todos esses assuntos variados. Mas nós temos que tomar mais cuidado. Nós precisamos ser alertados sobre o perigo. E o perigo de quando Jesus voltar, nós não sermos salvos. Existe esse perigo. E o perigo é grande. E ele bate na nossa porta o dia a dia. Vem nos rondando o perigo. E as igrejas modernas, elas têm pregado e, de certa maneira, têm mudado o conceito sobre o pecado. Tem facilitado, colocado o pecado como se fosse um algo que não importa muito. E os crentes modernos têm entrado nessa facilidade. Os crentes, eles têm criado as suas próprias leis. Leis que facilitam para si. E quando um crente ele peca, ele começa a recorrer a essa sua nova lei. Começa a querer amenizar aquele pecado que cometeu. E pecado é pecado. Muitos falam que não tem tanta importância, aquele pecado que foi cometido não tem um peso tão elevado. Outros dizem que nós somos muito amados por Deus e no fim dos tempos Deus vai nos perdoar. E alguns até preferem seguir aquelas leis que algumas igrejas têm inventado. Salvo uma vez, salvo sempre. Não. Salvo uma vez, persistindo na fé, nós seremos salvos. Não é salvo uma vez para sempre salvo. Não.
Então hoje eu quero despertar a igreja um pouco sobre o perigo que estão colocando nas igrejas. Estão colocando facilidade na salvação. E não é fácil ser salvo. As regras são fáceis. Jesus expôs. E a primeira pergunta que eu quero já colocar aqui para os irmãos. Vocês sabem qual é o alimento do diabo? Qual que são as colunas que sustentam o inferno? É o pecado. O pecado do homem que sustenta o inferno. E é o nosso pecado, o seu pecado, que legaliza Satanás trabalhar em sua vida. Não tem outro meio de Satanás entrar na sua vida sem o seu próprio pecado. E as igrejas têm colocado muito facilidade. Tem diminuído o tamanho do pecado. Mas Satanás só entra na sua vida se você permitir. As igrejas estão banalizando o pecado, estão minimizando e estão tentando tirar a palavra pecado do meio das pregações na igreja. Não se vê mais falando, não se vê mais o perigo do inferno. E Jesus falou muito sobre isso. As igrejas estão enchendo os crentes de ilusão. Falam que Jesus já pagou nossos pecados. Sim, Jesus já pagou nossos pecados. Mas certas igrejas deixam entender que sempre seremos perdoados. E não é assim. Em Isaías 59, versículo 1 e 2, a palavra fala: a mão do Senhor não está encolhida. Não, a mão do Senhor não está encolhida. O momento que nós clamarmos, Deus estará presente para nos ajudar. Fala, e o seu ouvido não está surdo. Sim, em oração, todo o tempo Deus nos atenderá. Mas a palavra continua falando: mas a vossa iniquidade faz separação entre você e Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, em reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia em Isaías 33:14 e vamos ficar de pé. Glória a Deus. Assim fala a santa palavra: os pecadores em Sião se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre vós pode conviver com o fogo do consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Misericórdia, glória a Deus. Pode sentar. Nós podemos ver nesse texto, ele deixa bem claro aqui duas perguntas. Quem dentre nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isso foram os hipócritas que perguntaram. E cabe a nós refletirmos se nós não estamos sendo hipócritas. A palavra aqui não fala de ser consumido pelo fogo, mas fala de conviver com o fogo consumidor. Fala de viver eternamente. A palavra fala bem claro que o fogo é de consumir e quem for para lá terá que conviver com este fogo. E a segunda pergunta fala, e deixa bem claro, que o fogo, essas labaredas, são para sempre, são eternas, queimará para sempre. E juntando esses dois versículos, nós podemos ver que as pessoas que forem para lá vão sentir o fogo eternamente, ardendo eternamente, nunca acabará, as dores nunca acabarão. Então nós precisamos refletir.
E este local que Isaías está falando é o inferno. Chama-se inferno. Lago de fogo. E o inferno é o mundo dos mortos. É o mundo daqueles que não cumpriram a palavra de Deus durante a vida. É para ali que vão. E a única luz que vão ter lá é a claridade desse fogo consumidor. É a chama ardente do inferno. É a única luz. Em Apocalipse 20:15, a palavra fala que quem não for encontrado inscrito no livro da vida é lançado nesse fogo eterno. E o que nós estamos fazendo? O nosso dia a dia. Jesus, em Marcos, no capítulo 9, ele fala que o inferno é o local onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E ele deixa bem claro. Jesus, ele se utilizava do vale de Inom para falar sobre o inferno. O vale de Inom era um lixão que existia em Israel, próximo de Jerusalém, aonde era jogado todos os corpos, animais, corpos de prisioneiros mortos, de escravos, de bandidos, assassinos, era jogado todo naquele local. E ali, os vermes nunca paravam de comer, sempre estavam sendo alimentados. Ali o fogo nunca se apagava, por causa da gordura daqueles corpos. Então Jesus, ele se utilizou do vale de Inom para falar sobre o inferno. Mas é muito difícil convencer o quanto é difícil. Aquele povo, ali os seus discípulos, estavam acostumados a ver aquele vale queimando. Então não parecia que era tão difícil. Mas Jesus não tinha outra maneira pior de se expressar, de falar. E Jesus, ele veio para anunciar as boas novas para nós. Mas Jesus também veio nos alertar. Ele veio anunciar que existe o inferno. E ninguém falou tanto do inferno como Jesus falou. Jesus falou mais sobre o inferno que o próprio céu. Temos que atentar. Mas as igrejas querem facilitar, querem passar a mão, não querem falar muito sobre o inferno. Esse assunto, inferno, não dá muito audiência, as pessoas não querem ouvir isso, não atrai fiéis, mas nós temos que alertar sobre isso. E qual foi a última vez que você pensou nesse assunto? Pensou sobre o inferno? Ah não, eu não penso sobre o inferno, eu penso em coisas boas. Eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu penso, imagino coisas maravilhosas, coisas boas, muitas vezes coisas fúteis que vão levar nós ao inferno. Mas não pensamos nas consequências, não pensamos sobre o inferno, a possibilidade de nós estarmos um dia no inferno. As pessoas, hoje em dia, até acreditam na existência do inferno, mas não possuem mais o medo do inferno. E é ali que está o perigo. Ele existe e é real. Jesus, ele anuncia o inferno e ele fala: ali o verme não morre e o fogo não se apaga. É ali o local onde Deus vai despejar a ira daqueles que não atentaram para a palavra de Deus, para aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Em Salmos 9:16, a palavra fala
O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Maravilha? Mas continuando, a palavra fala assim: os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Deus, Ele executa a sua justiça. Mas é nós que nos condenamos sozinhos. Somos nós que procuramos o mal. Ele é justo. Então nós temos opção. Nós podemos querer, mas aquele que não pratica os ensinamentos de Deus serão condenados. E condenados sozinhos, automaticamente condenados. Mas como que é o inferno? A palavra fala que são densas trevas, um local difícil, solidão, ausência total de luz. A luz que tiver lá será apenas as chamas do inferno, que queimarão eternamente. Em Marcos 9 e Mateus 18, Jesus fala que é melhor ir para o céu aleijado, cego, do que ir para o inferno. Ele fala: corte a mão fora, mas não vá para o inferno. Entra cego nos céus, mas não vá para o inferno. Ali o verme não morre, sempre estará comendo, o fogo não vai apagar. Ali não haverá qualquer tipo de alívio na dor, tormento e mais tormento, tormento eterno. E a palavra fala: quem que poderá conviver com isso? Talvez hoje você veio para escutar uma palavra bonita, mas de repente o pastor vem e coloca lá para baixo. Mas nós temos que lembrar daquela parábola de Lázaro, aquele pobre. Ali a palavra fala que foi colocado um grande abismo entre o céu e o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ninguém pode passar de um lado para o outro. Não existe a segunda ou a terceira opção. Ou é céu, ou é inferno. E cabe a nós decidir agora, se nós queremos o céu ou o inferno. Em Apocalipse 14, a palavra fala que quem adorar a besta ou sua imagem beberá do vinho da ira de Deus. E será nesse momento lá no inferno. A palavra fala que ali no inferno será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos de Deus e perante Jesus. E eternamente, sem repouso, Jesus estará assistindo. Jesus estará no comando do inferno. Não ache que é o diabo que vai cutucar você dentro do caldeirão, como as histórias fantasiosas contam. Não. Ele estará no mesmo nível que os seus súditos. É ali onde Deus vai despejar a ira. Toda a sua ira será despejada ali. Logo em frente, em Apocalipse 20, a palavra fala que o diabo vai estar na mesma escala que os seus súditos. Basta você ver em Apocalipse 20. É o mesmo nível de sofrimento. E a palavra também fala que o inferno é escuridão tenebrosa. Ausência de luz. Ausência de beleza. Ali não tem beleza. Totalmente desprovido de amor. Não terá uma gota de amor. Não terá uma gota de água, onde Lázaro poderá levar para saciar a sede daquele que está no inferno. Não terá uma única gota na língua. Ali é totalmente desprovido de bondade. Ali é o inferno.
E fala que ali o clamor não será ouvido. As orações não serão ouvidas. E a duração do inferno para sempre, eternamente, séculos dos séculos, inferno sem fim, é para sempre, tormento sem fim. E você sabe por que esse tormento é sem fim? Por que esse tormento vai ser eterno? É porque você ofendeu um Deus que é eterno. Não terá uma repescagem. E o pior do inferno é que a nossa memória estará acesa. Vai ser mantida a memória, a consciência vai ser mantida. Não vai se esquecer das vezes que o Espírito Santo te alertou. Não vai esquecer dos momentos que o pastor, o missionário, o diácono, aquele lá na rua que te entregou um folheto, te alertou. Não vai esquecer dos cultos que você endureceu o coração. A tua memória em sofrimento será mantida. No inferno, Deus também faz a justiça. Deus faz a justiça aqui na terra e vai fazer também no inferno. E quem que vai para esse local? Paulo, ele deixa bem descrito em 1 Coríntios 6, 9 e 10. E muitos não querem que falem sobre isso. Ele fala: não vos enganei, nem os devassos. Quem são os devassos? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 21:8 também fala: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde como enxofre. Se você se sentiu livre, se você não se sentiu acusado em nenhum desse item, tome cuidado. Tome cuidado. Quem odeia o irmão é assassino. Quem olhar para a mulher do próximo com má intenção, já cometeu adultério em seu coração. Então tome cuidado. Mentiroso é cidadão do inferno, não é cidadão do céu. Aí você acha que eu estou exagerando. Não, eu estou mostrando a Bíblia. A palavra vem de Deus, ela serve para mim e serve para você. Serve para todos nós. E é difícil, nesse momento, nós darmos um glória a Deus. Mas o pecado, ele vai separar o homem de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém pode te separar de Deus. Nem o próprio demônio, nem um homem, nem o próprio inferno. A única coisa que pode separar nós de Deus é o nosso próprio pecado. É o pecado que você comete, que acha que ninguém viu, mas Deus está vendo. Deus não vai habitar em lugar imundo. Deus não habita aonde tem pecador. E você não foi chamado para ser um pecador. Você não foi chamado para ser um transgressor. Você foi chamado para ser uma geração eleita, uma nação santa, para você viver na presença de Deus. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você foi chamado para viver na presença do Senhor. E a Bíblia fala
que o pecado gera a morte. Então não deixa o pecado te levar para o inferno. Já quase finalizando, em Apocalipse 20:15, fala do julgamento final. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E sabe o que é o pior de tudo? Alguns de nós poderá estar lá. Temos que estar atentos. Então é hora de nós despertarmos, se nós quisermos entrar no céu. O tempo está correndo. Um dia não terá mais alguém para te alertar sobre esta palavra, de falar sobre isso. Está se acabando. E sabe por que eu estou trazendo este assunto hoje? Um assunto, de certa forma, um assunto chato, mas que tem que ser alertado. Porque eu não quero ir para o inferno, como um pastor omisso que não te alertou. E não quero ver você no inferno. Não quero ver você indo para o inferno. Eu quero ver você junto comigo lá no céu. Eu estou falando desse assunto porque outras igrejas não querem falar sobre esse assunto. Vão querer apenas falar de prosperidade para você, do oba-oba, de passar no laguinho invisível, onde só tem prosperidade e riqueza. Vem aqui na frente e você, misericórdia. Eu quero alertar você, porque eu quero ver você lá no céu. Deus, Ele não tem o prazer de te condenar. Deus, Ele ama, Ele te ama, do jeito que você é. Mas cabe a mim e a você nos enquadrarmos dentro da palavra de Deus. Ele deu já o seu próprio Filho por nós. E quem crê nesse Filho, certamente estará junto com Ele no céu. Glória a Deus. Amém? Alguém pode dar glória a Deus? Amém. Vamos louvar o Senhor?